Estamos começando mais um podcast. O podcast tá na veia. A gente aqui teve um problema no áudio, mas meu filho ali, o técnico, lembrou. E como estava dizendo agora há pouco, né? Aqui o nosso podcast, graças a Deus, vem recebendo vários amigos. Tanto faz do prefeito ao gari, do agricultor ao empresário. Então a gente vem recebendo vários amigos. E hoje a gente vai bater um papo com um rapaz que vem de Araci. Ele que é advogado e pré-candidato a deputado federal pelo União Brasil, ao lado aí do agrupamento de ACM Neto. E eu só quero agradecer a todos que já vieram aqui no nosso podcast e a ele pela presença, por ter aceitado aí o nosso convite para bater um papo aqui com a gente. Bem-vindo aí, meu amigo Dr. Arthur, pré-candidato a deputado federal, advogado e um grande amigo. Boa noite, meu ilustríssimo amigo Robinho, que hoje eu tenho o prazer de, apesar de pouco tempo que nos conhecemos, mas já de lhe chamar de amigo por conta da sua natureza, da sua verdade, do seu jeito de se portar com as pessoas. E saiba de antemão que você tem aqui à sua frente não um político amigo, mas um amigo político. Antes de qualquer coisa, tenha certeza que pela forma como eu observei você tratar as pessoas e pela forma como você me trata, você tem o meu total respeito. Hoje, já conhecendo um pouco da sua história, das suas lutas, da sua inteligência, você que é um cara multifacetado, de muitas profissões, já fez muita coisa nessa vida, você é que realmente representa o trabalhador brasileiro, que se vira nos 30 e está hoje aqui nesse belíssimo ambiente, que eu me sinto muito bem, muito confortável, acompanhado aqui do seu filho, Guilherme, aqui no suporte. Daqui a pouquinho a gente vai apresentá-lo para a galera também, e me deixa muito orgulhoso, felizardo e esperançoso do nosso estado e do nosso país. A gente que vive hoje um momento de, eu diria, de comodismo, um momento de muitas crises, crises inclusive da natureza humana. Hoje a gente vê as doenças da mente até tomando conta aí das pessoas, a gente vê as pessoas se virando, lutando, como é o seu caso e da sua família. Eu fico muito gratificado e feliz. Dizer que sou da cidade de Araci, sou advogado por profissão desde os 22 de idade e sempre fui um observador, um estudioso, muito atento à política, e recentemente resolvi colocar o meu nome à disposição com muita responsabilidade, com muito cuidado, respeitando os meus princípios, os meus valores, mas com muita firmeza, com muita dedicação, com muita seriedade e com muito trabalho. E eu acredito que, como tudo na vida, quando você faz com a cabeça, com razão, e quando você coloca o seu coração, as coisas tendem a dar certo. E isso vai acontecer no momento oportuno para todos nós. Hoje eu estou pré-candidato a deputado federal, junto com o nosso pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto. Então eu carrego hoje a responsabilidade de levar as suas bandeiras aqui pela região do semiárido da Bahia. A gente que está aqui na divisa com Sergipe, me corrija se eu estiver errado, Poço Verde está a 6 quilômetros daqui, que já é Sergipe, Heliópolis a 5 quilômetros, Assim. E a sede do município de Fátima 9 a 10 quilômetros. Aqui a 9 e 10 quilômetros. Então a gente está aqui eu diria, num ponto estratégico importante. A gente sabe que muitas das coisas das pessoas dessa localidade hoje se resolvem no estado de Sergipe por conta não somente da distância, mas por conta da ineficiência do sistema estatal baiano, por culpa exclusiva de um grupo político que nos governa há exatos 20 anos. Verdade, verdade. Governo esse que está fadado ao seu encerramento neste ano de 2026, porque o povo da Bahia, por onde a gente tem andado, é perceptível o desejo de mudança, é perceptível o desejo do progresso, o desejo de algo novo. E esse novo não poderia ser representado por outra figura que não seja a de ACM Neto. Isso daí, doutor. Fico aqui lisonjeado pelo que você falou sobre a minha família, sobre meu filho, sobre o nosso pequeno estúdio, né? E desde já digo que a nossa juventude é o futuro do Brasil.
Você, como pré-candidato a deputado federal, vem se destacando em Araci. Acredito ser uma das lideranças do grupo de ACM na região, uma das únicas lideranças que vem despontando fortemente para a candidatura, futuramente candidatura a partir de agosto. E vejo em você ou no senhor, como diz a história, dos mais velhos, né? Tratar como senhor, uma força assim calculável para ajudar todo o povo baiano, chegando futuramente a ser um candidato e vencendo as eleições futuramente, tornando-se uma juventude forte para a nossa região. E a região nossa aqui, Fátima, Heliópolis, Cicero Dantas, essa região Adustina, o semiárido baiano, precisa de juventude na política. E você é um dos caras que a gente olha assim e acredita. E é por isso que eu digo a todos os jovens, vamos ter força de vontade de olhar e entender de política. Observar quem só promete, observar aqueles que prometeram que não cumpriram, porque política se faz com força de vontade e trabalhando bem, como é o seu caso, que já vem há algum tempo. Me conta um pouco aí da sua trajetória aí como advogado e também um pouco aí na história, como foi que você entrou para começar a política, na política. Eu sempre faço questão, Robinho, de frisar que apesar de eu ser apaixonado, de hoje eu dedicar a minha vida também à política, que a política ela não é para mim uma profissão. A minha profissão é a advocacia. Eu me tornei advogado muito jovem, aos 22 anos. Construí até agora uma carreira que considero de muitos êxitos, uma carreira de sucesso, por que não dizer? Mas a política, dizem que a política ela é um bichinho, né, que nos morde e que nos chama para a luta. E a política é uma missão que eu resolvi encarar na minha vida. Porque por muito tempo eu era um jovem que criticava o sistema, mas que era alheio a tudo o que acontecia. Não procurava expressar os meus pensamentos, as minhas ideias, me aprofundava muito pouco sobre os assuntos discutidos no ambiente da política, nos assuntos de gestão, nos assuntos discutidos nos temas no Congresso Nacional, na constituição de novas leis para o nosso país. E procurei fazer isso ao longo dos últimos anos. Em 2022, eu disputei uma primeira eleição. Fui candidato a deputado federal pelo grupo de ACM Neto. É o único partido que eu fui filiado durante toda a minha vida. É o antigo Democratas, que hoje é União Brasil. Eu nunca fui de dois partidos políticos, ou seja, eu sou filiado a um partido político ao qual eu me identifico ideologicamente com as bandeiras do mesmo. Eu não faço política de conveniência, eu não faço a política junto a quem está bem no momento, eu não faço política porque o meu parceiro está ou não está no poder. Eu faço política com os parceiros que eu compreendo que pensam parecido comigo, que têm os mesmos valores, a mesma ética de atuação. E já num relacionamento com o partido e com muitos dos seus membros como advogado, eu externava o meu interesse de participar da política. Mas, como a grande maioria dos municípios da nossa região, a política municipal ela é sempre muito polarizada entre famílias, entre grupos políticos. E, naturalmente, eu não sou filho de um ex-prefeito, de um ex-deputado, e eu sabia que eu deveria construir o meu caminho, o meu espaço, respeitando todo mundo, dialogando com todo mundo, mas construindo a minha história, a minha trajetória. E em 2022, nós tivemos uma votação que eu considero muito expressiva, de 3.450 votos para o deputado federal. Sendo que a grande maioria dessa votação foi no município de Araci, que é a minha cidade. Ali, a gente estava dando um primeiro passo na política e apesar de já ter um grande relacionamento com outros municípios através da advocacia, a gente priorizou fazer uma campanha no município de Araci, porque a gente também buscava construir um espaço na política municipal.
Depois dessa eleição de 2022, o nosso líder maior, ACM Neto, acabou não vencendo as eleições para o governo da Bahia. Nós continuamos no trabalho e fui candidato também a prefeito de Araci em 2024 pelo mesmo partido, União Brasil. Partido que sou filiado até hoje. E esse ano, naturalmente, a política ela toma muito do seu tempo. Eu passei o ano de 2025 refletindo bastante se deveria ou não enfrentar uma candidatura neste ano de 2026. E os meus parceiros, o presidente do nosso partido, o deputado federal Paulo Aze, o nosso líder maior, ACM Neto, mais uma vez me encorajaram, demonstraram fidelidade, demonstraram coerência, demonstraram confiança em mim e no meu grupo político para que nós pudéssemos não somente encarar uma pré-candidatura, mas para que nós fôssemos os seus maiores representantes em nossa cidade e em nossa região. E a gente acabou abraçando isso com muita humildade, com muito pé no chão, buscando sempre trazer novas e velhas pessoas da política para o lado de ACM Neto, mas buscando marcar o nosso espaço, buscando demonstrar o que é que a gente pensa para Araci, o que é que a gente pensa para Fátima, para Heliópolis, para todos os municípios da Bahia. Porque existem os problemas que são de cunho genérico, mas existem os problemas que são peculiares de cada município e de cada região. Então, para que a gente possa atacar esses principais problemas, o que é que nós temos feito? Nós temos rodado o máximo número de municípios que nós pudermos. E o que é que a gente tem buscado fazer? É dialogar com as pessoas, dialogar com o cidadão comum, como a gente fez hoje aqui, inclusive, no município de Fátima, fomos muito bem apresentados por você, a uma série de pessoas. Porque eu acho que política se faz dessa forma. Verdade. Política não se faz com conchavos em salas fechadas, restrito a poucas pessoas. Política se faz construindo com as pessoas. E foi assim que nós já disputamos 2 eleições, uma para deputado federal, uma para prefeito. Agora, com mais maturidade, com a mesma serenidade de sempre e com muito mais força de vontade, eu diria. A gente hoje é pré-candidato, até porque todos só seremos candidatos após as convenções e registro de candidaturas, mas essa nossa pré-candidatura, não tenho dúvida alguma, que com a permissão de Deus irá se confirmar e esperamos que seja um ano de muitas vitórias para o nosso grupo político, que a gente sente essa necessidade real de mudança no nosso estado da Bahia. A gente vê aí os índices de violência alarmantes. A Bahia hoje é considerado o estado mais violento do Brasil. Não falo não sobre isso, que a gente vai falar. A gente vê a educação ocupando um dos piores lugares. A gente vê a Bahia hoje é o segundo estado com maior índice de desemprego do Brasil. Então a Bahia hoje é campeã de tudo que não presta. E último lugar nas coisas que realmente importam e interessam para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Então não nos resta outra alternativa que não seja realmente ir para a rua, conversar com as pessoas, entrar nas casas, discutir os projetos, para ver se a gente consegue começar realmente a botar a Bahia num novo caminho de desenvolvimento. É isso aí, doutor. Você falando aí sobre a criminalidade, tá terrível. Salvador, eu nasci em Salvador, minhas irmãs, são 3 irmãs que se criaram em Salvador, nasceram e se criaram lá. Meu pai mora na Valéria, em Salvador. Então eu sei muito sobre Salvador e vejo uma criminalidade terrível. Mas mais do que a criminalidade também está aí essa parte da regulação na saúde, que está um abandono terrível. Eu recebo aqui várias vezes mensagem de algumas pessoas que mandam para mim: Robinho, pelo amor de Deus, entre em contato com seu deputado, com seus amigos aí e tal, vê se consegue transferir fulano que está na regulação, está no UTI. Tá... É muito difícil acontecer uma transferência rápido, porque a saúde está precária nos hospitais em Salvador, que tá o nosso semiárido aqui, baiano, vai tudo para Salvador. Então acarreta muito a capital. Então precisamos de mais hospitais nas cidades pequenas, para desafogar a saúde em Salvador. E
tentar fazer de tudo para acabar com essa fila da regulação, a chamada fila da morte. Tem que acabar. E nós, baianos, temos que estar observando isso aí. Qual governador, qual pré-candidato ou candidato futuramente tem propostas que realmente dê para a gente ver que realmente ele vai acabar. E você vem falando aí do grupo, do agrupamento ACM, a qual muitos não acreditam, inclusive eu, que tem mudanças que ele pode sim melhorar para a nossa Bahia. Então, quais são, assim, futuramente seus projetos, quais são a sua visão em relação a essa fila da regulação, a saúde e a segurança pública da nossa cidade, da nossa capital e do nosso estado? Primeiro, antes de qualquer coisa, o primeiro passo para que algo possa dar certo é você ter pessoas qualificadas para a pasta. Hoje, o que nós observamos na composição das secretarias do governo do estado da Bahia é que estas secretarias elas são distribuídas de acordo com o apadrinhamento político e com a divisão de poder. Então, se você age dessa forma, você age de modo irresponsável, eu diria, com a estrutura, com o recurso público. Primeiro passo é você trazer uma equipe, uma gestão qualificada para cuidar da saúde do nosso estado. Num primeiro momento, eu vou trazer até aqui o exemplo da nossa cidade de Araci. E eu tenho muito cuidado, inclusive, quando eu faço críticas pontuais às estruturas, às gestões, porque às vezes você pode acabar, sem querer, ofendendo alguém. O que é que eu observo hoje, por exemplo, na cidade de Araci? Eu conheço boa parte dos profissionais de saúde da nossa cidade. Me sinto até orgulhoso de ver hoje médicos, enfermeiros, pessoas, fisioterapeutas, pessoas de todas as áreas que são cidadãos aracienses. Porque quando eu me formei, que não tem muito tempo, eu sou advogado há 15 anos, 15 para 16 anos, nós tínhamos poucas pessoas com nível superior na cidade de Araci, acredite. E eu vejo que hoje nós temos pessoas capacitadas e preparadas no sistema de saúde do município. Mas, infelizmente, a estrutura é extremamente, absolutamente defasada. Quem entra no ambiente do Hospital Municipal de Araci encontra um verdadeiro caos. Eu tenho um parceiro de caminhada política que está até nos acompanhando aqui no dia de hoje, o meu amigo Batista Santiago, que já foi secretário de saúde por diversas vezes do nosso município e que fez um trabalho brilhante. Mas não adianta você ter a pessoa capacitada, bem intencionada, se você não tem autonomia para que essa pessoa possa desenvolver o trabalho e que você não tenha uma estrutura onde se possa ser feito. Até porque médico, ele não é milagreiro. Verdade. Ele precisa, né, de uma série de recursos para poder trabalhar. Então, o mais importante no primeiro momento é você reestruturar as estruturas de saúde dos municípios para que possa desafogar essa coisa de achar que todo caso tem que ir para a Feira de Santana em Salvador. E você precisa melhorar o sistema de regulação de acordo com prioridades, Claro, de acordo com áreas específicas, de acordo com gravidade. Você falou aí, e de fato hoje, apesar de não ter um mandato eletivo, naturalmente a gente tem relacionamento. E pelo fato de as pessoas saberem que nós temos relacionamento, que nós conhecemos, eu lhe confesso que é o que eu mais recebo hoje no meu WhatsApp, em ligações, no Instagram, é pedidos de regulação. Como se fosse assim, o sistema hoje ele é feito e quem tiver um jeitinho de dar um empurrãozinho vai sobreviver e quem não tiver acesso vai morrer. Ou seja, é como se fosse um jogo de vida ou morte. A gente precisa acabar com isso aí. A gente precisa universalizar a saúde no nosso estado. Então a gente precisa trazer profissionais de todas as áreas para o município, criar mais hospitais regionais para que possa atender as demandas de municípios. Por exemplo,
Nós estamos aqui no município de Fátima. Quantos quilômetros é de Fátima para Salvador? 330, 320, 330. Fora a deslocação lá dentro ainda para o hospital, né? De Fátima para Aracaju. 160. Ou seja, a capital de um estado vizinho fica a menos da metade da distância para a nossa capital. Praticamente isso. Então, é razoavelmente entendível que a gente não tem que pensar de que para que a saúde de Fátima ande bem, que as pessoas sejam plenamente atendidas, que todo mundo de Fátima tem que chegar em Salvador. A gente precisa, se não conseguirmos implantar hospitais muito bem estruturados em cada cidade, mas que pelo menos atendam as micro-regiões. Hoje seria muito necessário você ter um hospital aqui que atendesse a Fátima, a Adustina, Paripiranga, Heliópolis, cidades, Cícero Dantas, cidades relativamente próximas. Me corrija se eu estiver errado, mas a estrutura de cidade aqui um pouco mais desenvolvida que atende vocês é a Policlínica de Ribeiro do Pombal, correto? Correto. Que nós sabemos também que já é defasada em muitas atividades ali exercidas, em muitos dos serviços médicos ofertados. Então a gente precisa trazer a saúde mais para perto das pessoas, não é melhorar a estrada para que a pessoa vá buscar a saúde. Então acho que o principal ponto fundamental é nesse sentido. E falando especificamente da nossa pré-candidatura e de um eventual mandato como deputado federal, é trabalhar muito em Brasília para que venham cada vez mais emendas para a construção desses hospitais municipais. É pensar em ofertar ao povo da Bahia novas possibilidades, novas estruturas, novos recursos financeiros propriamente ditos, para que essa estrutura seja verdadeiramente implantada. Eu penso que só assim a gente vai conseguir minorar, diminuir e, por fim, zerar essa fila da regulação, que hoje é uma verdadeira fila da morte, infelizmente. E a gente vê mais falar sobre a fila de regulação só a Bahia, né? Outro lugar, acredito que nem regulação tem dessa forma, é de outra forma que é se colocada. Agora, você falando aí, né, em emendas parlamentares, em buscar emendas, a gente vê muito que tem que dar uma enxugada na máquina pública e tem que dar mais, vamos dizer assim, trazer mais empresas de fora do Brasil e diminuir os juros para que aumente mais o emprego no nosso país, na nossa Bahia. Porque cada vez mais a gente vê mais juros, menos desemprego, mais desemprego, e fica muito encharcado assim, o nosso país em termos da relação da máquina pública, porque está muito inchada e só vê cada vez mais gastos exorbitantes para algumas coisas e na saúde menos, na educação menos, na segurança menos. Então temos que mudar para ver se melhora essa parte, não só na Bahia, como no Brasil. Então eu peço a todos que estão nos assistindo que observe os políticos. Entre na política, mesmo que você não entre como candidato, pré-candidato, mas entre na política para entender, né? Não precisa se filiar ao partido, mas entre com o seu olhar, com sua vontade de entender como é que se faz política. E a política é tudo aquilo que volta para a gente. Todos os votos que a gente vota, doutor Arthur, ele é relacionado ao que vem de bom de lá de cima, tanto faz do federal, como do estadual, como do prefeito da cidade, né? Que são aí os administradores, né? Porque eu falo do vereador, o vereador corre atrás, o deputado corre atrás, mas quem realmente tem a caneta é o presidente, é o governador e é o prefeito, né? O legislativo só cria lei, aprova leis, né? A chamada PL, a PEC também, né? Que é proposta de emenda à Constituição, e a o PL, que é projeto de lei. Então, isso são só que os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais e o senador fazem. É criar lei, aprovar lei e fiscalizar. Mas quem manda realmente são vamos colocar assim, os executivos. Estava lembrando da palavra administrador, mas executivos. Então a gente tem que ver isso aí. Temos que escolher bons executivos
bom presidente, bom governador e bom prefeito para que a gente possa melhorar a vida de cada um que está na cidade, que está na zona rural. É isso que a gente tem que escolher. E a gente vê a juventude, né, aí abraçando hoje a tecnologia. A tecnologia ela veio para ajudar muito ao jovem a pesquisar a vida do político, a pesquisar, saber se ele vem, se ele tem boa índole, se ele vem com projetos bons que realmente ele vai implantar. E se realmente ele chegar lá e não conseguir implantar, a gente tem que ver, analisar por que foi que ele não conseguiu implantar. Se foi porque ele não teve vontade ou porque travaram aí o seu projeto de lei ou a sua vontade de executar. Meu filho está procurando aqui, que é meu celular. Qual? Eita. Então aí, doutor, o que é que você acha aí nessa parte aí dos executivos? Eu estava aqui observando a sua fala e me lembrando de alguns fatos históricos, né? Porque é importante a gente não fazer política só com achismo, é importante a gente trazer dados, trazer números. Nós temos na Bahia hoje uma estrutura industrial defasada. Uma estrutura industrial que mais tivemos empresas fechadas e indo embora do nosso estado, mudando para outros estados, do que chegando. Nós vivemos nos anos 80, 90, 2000, uma vinda de multinacionais. A gente vivia esse boom da globalização, da industrialização, da vinda. Tá tudo normal. Tá tudo ok? Tá. Para o nosso estado. E o que nós observamos nesses 20 anos de PT governando o estado da Bahia foi justamente o fechamento de muitas fábricas. É só você observar o polo petroquímico de Camaçari, que apesar de a gente chamar de polo petroquímico, lá contempla indústria das mais diversas áreas. Verdade. Como acabou saindo do estado da Bahia a fábrica que mais empregava pessoas, que era a Ford. E o governo do estado, ele não teve energia suficiente para lutar pela sua permanência. Então, na nossa observação, nós percebemos que é um governo que deseja ver o povo refém dos programas sociais, da estrutura do sistema, para que o voto esteja atrelado a favores, a migalhas. E o que nós defendemos é que um povo fortalecido é um povo com autonomia. É um povo que tem a oportunidade de construir a sua própria história. É um povo que possa escolher com sabedoria. É um povo que tem acesso à educação, à informação de qualidade para ditar os rumos. E, infelizmente, nós não temos visto esse tipo de postura nesse governo do PT que aí está. A gente vê hoje em Brasília, né? Nós vivemos no Brasil um sistema chamado presidencialismo. Onde nós temos um presidente que ele é ao mesmo tempo chefe político e chefe de Estado. O que é que isso quer dizer? Em muitos países por aí afora, são figuras separadas, onde tem primeiro-ministro, que existe o chefe político e o chefe administrativo. Aqui, essa figura, ele cumula. Só que nós vivemos no país uma coisa chamada tripartição de poderes, ou seja, existe uma relativização, nenhum poder é pleno. E, naturalmente, o poder executivo ele precisa ser ponderado pelo poder legislativo. E o que é que nós observamos hoje no Brasil? Nós temos um Congresso Nacional muito forte, muito atuante. E ali nós temos políticos sérios que pensam nos projetos que melhor atendam as populações dos seus estados e a população do Brasil como um todo, mas nós temos políticos que hoje atuam como verdadeiros lobistas de bandeiras. E por que é que tem ganhado espaço? Porque o próprio Poder Executivo tem buscado muitas vezes uma relação de troca de favores com esses representantes do Poder Legislativo. Então, na verdade, você não acaba discutindo um projeto de país. Você acaba discutindo uma divisão da estrutura de poder. Eu acho extremamente
necessária o deputado federal ele ter direito a emendas para destinar para os seus municípios, para os seus estados. Mas precisa se discutir como é que vão ser destinadas essas emendas. É preciso você ter muita transparência. E a gente viveu no país, há uma época atrás também, a época das chamadas emendas PIX, que não tinham um critério muito bem definido de destinação e nem de você percorrer o caminho do dinheiro. Então, nós entendemos que isso favorece também bastante a corrupção. Então, o que nós pregamos, acima de tudo, é a transparência, com o uso da máquina pública, para que o povo possa ter acesso, não somente ao recurso destinado, mas para que ele compreenda o caminho que esse dinheiro percorreu, o que é que foi destinado, o que é que foi construído com aquilo ali. E a gente vê hoje, infelizmente, em muitos municípios, obras superfaturadas, obras que custariam 10, sendo em tese construídas por 100, coisas absurdas. A aquisição de uma xícara como esta, que deveria custar R$20, sendo adquirida por R$200. Então, esse tipo de absurdo de relacionamento com a máquina pública tem que acabar. O Brasil, ele não é um país pobre. O Brasil é um país rico. Mais rico. E o Brasil tem uma carga tributária gigantesca. Então, você tem uma arrecadação muito alta, que a gente não deveria estar sofrendo como se fosse uma escassez. Eu estava vindo para cá hoje e observei que ali no trecho, depois que você sai de Heliópolis e você entra no asfalto aqui, tem uma placa que é proibido veículos maiores de grande... Ou seja, não deveria ter essa preocupação com o tipo de veículo. Você deveria fazer um asfalto de qualidade. Para poder passar uma carreta para trazer alimentos para escoar a safra daqui da região de vocês. Então, assim, realmente falta dinheiro para que fosse feito um asfalto de melhor qualidade? Não. O que falta é gerenciamento. O que falta é administração. Porque, para mim, gestão pública nada mais, nada menos é do que saber escolher o que você vai fazer com determinado recurso em determinada época. Você precisa analisar a viabilidade, a necessidade da população e o melhor momento de aplicar determinado recurso. Então, eu vejo que falta isso. Falta, muitas vezes, transparência. É necessário essa relativização, mas é necessário, acima de tudo, coerência e respeito com o uso da máquina pública. Eu vejo o país hoje mal administrado, né? A gente vê empresas sair do Brasil para ir para o Paraguai. Como é que pode? Como é que pode acontecer isso por causa dos juros, por causa dos impostos? Que, por exemplo, uma empresa de pequeno porte, quando pega juro, o empréstimo, o juro é exorbitante, é altíssimo. A empresa não tem como lidar com aquele juro, ou seja, não capta renda tanto para que possa sobreviver e acaba falindo. A gente vê empresas grandes aí abrindo falência, empresas grandes, de grandes portes, como a gente acabou de falar da Ford, que foi embora. Então, a gente vê má administração no nosso país, né? E a gente vê aí, a gente falou aqui da Bahia, a gente falando da Bahia, a gente fala aí, como você falou agora, uma estrada dessa, uma pista dessa, foi muito bem-vinda, graças a Deus que veio. Mas o porém, eu já conversei com algumas autoridades daqui da região, não quero citar nomes, mas que são amigos, né, independente de lado A, lado B, mas eu falando com eles, gente, não tem capacidade não. Eu trabalhei como controlador de equipamento na Amorim Barreto, fazendo a pista de Cicero Dantas da Paripiranga. E eu sei como é que se faz uma base, eu sei que produto usa, CM30, emulsão, eu sei qual produto, sei sobre o micro-revestimento, sei sobre o CBUQ, são asfalto frio e quente, né? E eu vi aqui e observando a finura que tá. Deus ajude que a base embaixo seja bem feita para durar, porque senão logo vai acabar. 1 ano, 2 anos, a gente vai ter muitos buracos nessa pista. Espere em Deus que não, eu peço a Deus que não. Mas a gente vê tipo uma casca de cebola. Como é que pode 29 toneladas, passar um carro só pode com 29 toneladas, apesar que vai vir aí no escoamento de safra, carretas aí com 40, 50 toneladas, 60, a depender da bitrem que venha. Rapaz, é complicado. Aí as estradas a gente vê no sul do país, estrada feita com concreto, com ferro. Então, precisamos entender como é que nosso país pode evoluir. Você falando das riquezas do nosso país é um dos mais ricos do mundo.
em minério, ele é riquíssimo, né? Em terra rara. Agora, tá a briga aí entre a China e os Estados Unidos, querendo terra rara no nosso país, que estão sendo negociadas através desse governo, que dizia que era de um, que dizia que era de outro, e todos querem negociar, mas que negocie para trazer renda, ou se não, daqui mesmo, consiga extrair e fazer renda para o nosso país, sem precisar vender para fora. Entendeu? A gente vê esse tipo de situação. E é por isso que eu digo que a população tem que olhar para os jovens que têm visões. Eu aqui peço desculpa a todos vocês, eu sou um pouco falador, né? Eu gosto, às vezes passa até um pouquinho do limite de falar com o entrevistado aqui. Não, você debate da maneira adequada, que tem que ser. Mas eu peço desculpa assim, né? Eu não sou daquele cara que escrevo, que faço uma pergunta seca e só escuta a resposta e já parto para outra. Minha entrevista é como se a gente estivesse conversando na mesa de um bar, em casa, entre amigos. Eu gosto de fazer uma entrevista descontraída, né? Às vezes não sou aquele cara que estudei muito, mas fiz o 2º grau e acho que dá para conversar, debater. E todos que vieram aqui disseram, Robinho, parabéns, você sabe debater, sabe brincar, conversar. Entendeu? Mas humildemente é o meu jeito de falar e vamos tocando o podcast. Você torna a conversa muito mais fluida, muito mais agradável, porque a ideia é justamente essa construção de ideias, né? Isso. O objetivo aqui não é Arthur sentar aqui ou quem quer que seja e doutrinar as pessoas, o Robinho. A ideia é que nós possamos trazer aqui até muitas vezes pensamentos que possam divergir. De repente, num outro momento, você pode pensar em convocar para um debate como esse pessoas de correntes políticas distintas. Já possa teve, também já teve. engrandecer o debate, porque eu acho que quando se faz com respeito, com coerência, eu acho que todo debate ele é saudável, acima de tudo. E eu agradeço as suas palavras. Inclusive, já veio vereadores aqui do partido do PT, são meus amigos, independente de lado A, lado B, como falo. O prefeito Binho de Alfredo é meu amigo, se criamos juntos. Somos opositores, mas sempre que nos vemos, nos cumprimentamos. Ele falou bem do meu podcast na Câmara, né? Você vê que um opositor, um prefeito, que eu fui oposição a ele, falou bem do meu podcast. Por quê? Porque eu não agrido o meu adversário. Pelo contrário, eu chamo ele para o debate, para o diálogo, e para que a gente possa abrir, né, o leque para que as pessoas em casa deduzam o que quer. Possam avaliar e decidir, correto. E é dessa maneira que tem que ser feito qualquer debate, sobretudo o debate político, né? A gente sabe dos prejuízos que aconteceram em muitos países, né? Quem conhece um pouco de história, pelo mundo sabe que nenhum sistema ditatorial onde impera o pensamento de uma só corrente é saudável. A alternância de ideias e a alternância de poder, ela é saudável para o bom desenvolvimento de qualquer sociedade. Então, eu acho que ainda não criaram um sistema melhor do que a democracia. Tem um presidente americano que ele tem uma frase que ele diz justamente isso, que a democracia é o pior dos sistemas de governo, mas ainda não criaram um sistema de governo melhor do que a democracia. Então, é esse pensamento que a gente carrega com muita firmeza, demonstrando as nossas ideias, mas sempre dando espaço e respeitando as posições e opiniões contrárias. É isso aí. Então, vou passar por aqui também, falar aqui um pouquinho com o pessoal que está entrando aqui. O Rodrigo. Ó, vai não? Vai travar, é? Guilherme, troca a pilha aqui ou ajeita aqui. Parou. Então são vários amigos, nossa amiga Carmessi, o amigo Vagninho, Pombal X aqui, debate faz parte, Robinho. Tá tranquilo. São vários amigos, meu amigo Paulinho. Tem vários amigos aqui, o Conecta Heliópolis, no portal do Conecta Heliópolis. O governo do estado tem que qualificar o hospital do interior para que as pessoas não possam se deslocar para a capital. Entendeu? Realmente é dessa forma que a gente vê. Arlindo no celular, boa noite. Essa conversa tá boa. Vários amigos entrando aqui, né? E eu só tenho a agradecer ao nosso amigo Vagninho. Pronto, voltou a funcionar aqui o mouse. Meu amigo Afonso. Opa, tô por cá.
Afonso, nossa amiga Carmeci, aqui a CM Neto, rumo à vitória. Então são vários amigos que entram por aqui, a gente fala um pouquinho o nome. O casal Fênix, eles são um casal de influenciadores digitais, também teve aqui no nosso podcast, há Bacana. uns 15 dias atrás. São gente boa, e aí o menino é criado comigo, o Vagninho, do casal Fênix. O Portal Conecta a gente já falou. Aqui são vários amigos aqui. Mercearia João Grande. João Grande. Boa noite, povo bom. Então são vários que entrando aqui, mandando um alôzinho, né? O Conexão Regional, o podcast hoje tem presença VIP. Graças a Deus, tem o nosso amigo aqui. Obrigado. Eliane dos Santos. Primeira vez que vou votar em ACM Neto, em nome de Jesus. É isso aí, cada pessoa fala aqui o Pombal X de Ribeira do Pombal. Obrigado, doutor Arthur, por nos auxiliar ontem na campanha de regulação do jovem João Pedro. De Foi fato. o pessoal que... Nós falamos ontem à noite. Isso. Valeu, Pombal, tamo junto. Nego de Orlando, que foi candidato a vice, foi aquele que eu tava falando, foi candidato a vice-prefeito aqui, Perfeito. ele aqui da Lagoa Dourada. Foi o que eu falei que eu levei Isso. junto com um grupo lá pra Salvador. Vários amigos aqui. Gente, a gente não pode estar falando o nome de muita gente, de todo mundo, porque senão a gente fica o podcast todo falando. Mas mandar um abraço aqui pro nosso amigo Romualdo, ex-prefeito Coronel Jussá, por 4 mandatos. Tá aqui também junto com a gente. Testado e aprovado, então. Testado e aprovado. E um grande homem. Coração enorme aí, viu? É o nosso amigo Romualdo. Excelente. Então, voltando, doutor. Aí você viu como essa vinda, e o pessoal dizia que o vice de Neto, Zé Cocá, a qual eu já tive o prazer de conhecer, de tirar uma foto, pegar na mão, inclusive ele esteve aqui em Fátima, e mandar um abraço aí pro deputado Hassan, que é coligado do Zé Cocá lá, né? Porque falava, ele tá namorando lá de lá, como é? Porque você sabe que prefeito sempre espera vir recursos do governador. Aí muita gente achava que ele estava com o governador Jerônimo. E de repente, ele hoje é candidato a vice, pré-candidato a vice de ACM Neto. Como foi que você viu esse vice? Como é que você olha a junção desse vice com a ACM Neto? Zé Cocá, eu conhecia a história, a trajetória política de Zé Cocá. Trajetória essa que me fez, primeiro, ter muito respeito. Eu costumo aprender com histórias de superação, com histórias de sucesso, por pessoas que vieram de baixo e venceram na vida. E isso não só na política, isso em todas as searas. Zé Cocá, para quem não sabe, ele foi prefeito de uma cidade de apenas 5 mil habitantes, chamada Lafayette Coutinho. É uma cidade da microrregião de Jequié. Foi reeleito prefeito daquela cidade e 2 anos depois foi candidato a deputado estadual, logrando êxito. Ele foi eleito deputado estadual, saindo da prefeitura de uma cidade de apenas 5 mil habitantes. Isso é um fato quase que inédito, considerando que a gente ainda vive um sistema de, eu diria, não de oligarquias, mas muitas vezes de heranças políticas. A gente tem hoje uma grande quantidade de deputados que são filhos de quem já foi deputado, de grupos políticos, né? Tanto da capital quanto do interior do estado. E Zé Cocá, logo depois de 2 anos como deputado estadual, foi candidato a prefeito de Jequié, uma cidade que tinha, à época, índices horríveis de violência nas áreas de educação, de saúde, de desemprego. E Zé Cocá se elegeu prefeito de Jequié. E não só eleito, fez um excepcional trabalho e foi reeleito com 94% dos votos. Você ser reeleito de uma cidade onde você não nasceu naquela cidade, o reconhecimento de um povo por um trabalho realizado é algo extremamente grandioso. E, naturalmente, Zé Cocá, enquanto gestor daquela cidade, ele precisava dialogar com as forças políticas. E quem ocupa hoje o governo do estado é o PT, é Jerônimo Rodrigues. Então, Zé Cocá
construiu um relacionamento político, institucional, de gestão com o governo do Estado, mas sem esconder as suas posições políticas. Recentemente, ele foi convidado e acabou aceitando ser vice de ACM Neto. Por quê? Zé Cocá é um político jovem, inovador, e entendeu que se atrelar politicamente a um grupo que está há 20 anos no poder, a um governador que não apresenta bons índices de aprovação, é inegável que dos 3 governadores do PT, o governo Jerônimo é o pior avaliado. O governador Jerônimo Rodrigues é o que não conseguiu construir liderança política. Todo mundo viu que Rui Costa queria voltar a ser candidato a governador no lugar de Jerônimo. O presidente Lula desejava ver Rui Costa candidato, porque sabia da fragilidade de Jerônimo Rodrigues. Então, se Jerônimo Rodrigues não é aprovado dentro do próprio PT, não seria Zé Cocá, um político promissor, mas um político já de grandes feitos, que deveria se atrelar a esse governo. Zé Cocá, de modo muito coerente e inteligente, aceitou ser vice de ACM Neto. Mas, como eu disse, toda essa observação aqui feita, eu faço com relação à história, à trajetória política de Zé Cocá, que é só você pesquisar um pouco sobre política que você vai observar. Mas quem já teve a oportunidade de conhecer Zé Cocá de perto, sabe o quanto ele emana uma energia verdadeira, pura, uma energia de quem realmente deseja realizar e fazer o bem pelo nosso estado da Bahia. Então eu considero extremamente acertada a escolha de Zé Cocá como vice. Zé Cocá, ele tem uma inserção muito grande com prefeitos, sobretudo da sua região, da região de Jequié, das regiões da Chapada Diamantina, das regiões sul e sudoeste do estado da Bahia. Então, politicamente falando, eu não tenho dúvida alguma que Zé Cocá soma muito para esse projeto de ACM Neto. ACM Neto foi candidato ao governo da Bahia em 2022, onde nós tínhamos Rui Costa saindo do governo, que apesar de eu particularmente discordar, mas ele tinha um alto índice de aprovação. Eu não considerei o governo de Rui um bom governo, mas o povo, a avaliação do povo era que efetivamente era um governo bem avaliado. E ele sozinho teve 48% dos votos no segundo turno, onde nós tivemos João Roma, candidato a governador, na ala do bolsonarismo, o Bolsonaro presidente do Brasil. Então nós tínhamos na Bahia um candidato de Bolsonaro e um candidato de Lula. E o que mais me chamava a atenção é que naquela época as pessoas não votavam em Jerônimo. As pessoas sequer sabiam o nome de Jerônimo. As pessoas diziam que ia votar no 13. Não, a gente vai votar no 13, porque 13 é o candidato de Lula e acabou a história. Hoje, Jerônimo ele já responde pelos erros e pelos acertos do seu governo. Hoje a gente tem como comparar a qualidade do trabalho realizado por Jerônimo Rodrigues. E aí você soma outros fatores. Hoje nós temos João Roma, que teve quase 10% dos votos, hoje ao lado de ACM Neto. João Roma é pré-candidato ao Senado. E nós temos Ângelo Coronel, Eu ia falar dele, que é senador já de mandato. Um cara que é reconhecido como representante de um movimento chamado municipalismo. Ou seja, tem uma relação estreita com prefeitos da Bahia. Então pensamos que tudo isso soma hoje e, na minha avaliação, traz um favoritismo para que ACM Neto seja eleito governador da Bahia. Atrelado a isso, o sentimento, o desejo popular de mudança. Quando eu faço essa análise e falo de favoritismo, não é cantar vitória acima antes da hora. É uma análise racional
e eu diria técnica do que aí se encontra. Naturalmente, a eleição é jogo jogado e a gente vai entrar firme na disputa. Uma coisa que eu acho hoje muito nova, em particular na pré-campanha de ACM Neto. Eu que participei da campanha de 2022, eu via muito menos inserção das lideranças do interior na condução da campanha, da pré-campanha e da campanha. Muito. Hoje eu vejo que predominantemente a pré-campanha de ACM Neto, e não tenho dúvida alguma que na campanha será da mesma forma, ela é conduzida por nós do interior. Ela hoje é uma pré-campanha voltada para cada região e eu diria mais para cada cidade. A gente discute cidade por cidade como é que vai ser feita essa campanha. Então, assim, é um movimento feito hoje com muito mais inteligência, com muito mais profissionalismo. E atrelado a todos esses fatores, o cansaço desse governo que está aí há 20 anos... Do agrupamento. O cansaço, eu diria, do próprio governo Lula. Nós sabemos que Lula ainda é uma figura muito forte no Nordeste e principalmente na Bahia. Mas hoje, as pesquisas apontam, inclusive, uma derrota de Lula. Uma baixa. Né? Uma baixa e uma derrota. Então, nós pensamos que tudo isso poderá impactar significativamente no resultado aqui no estado da Bahia. Mas a gente não está aqui, obviamente, para fazer exercício de futurologia, né? A gente está aqui para fazer as nossas análises, propor as nossas ideias. E eu não tenho dúvida alguma que se o povo da Bahia seguir a tendência do que o próprio povo diz hoje, é só você observar aqui os comentários na live. Se fizer uma pesquisa aí na live aí, eu só vi declaração de apoio para a ACM Neto. E essa live aqui, ela não é voltada para os eleitores de ACM Neto. Porque aqui o seu podcast, ele nem é necessariamente um podcast político. Então, nós temos aí pessoas de todas as vertentes religiosas, ideológicas, políticas possíveis. Então, esse sentimento que a gente tem observado das pessoas comuns, não é nem de quem é tão próximo à política, é que o desejo de mudança ele é muito latente. 20 anos cansa. Cansa e... 20 anos sem produzir resultados efetivos. Isso. Nós observamos que chega uma hora que o povo realmente resolve mudar. E é esse sentimento que a gente espera que seja validado e confirmado no dia 4 de outubro de 2026. É essa a visão. Eu ia entrar no assunto aí de Ângelo Coronel, porque Ângelo Coronel, a gente vê ele como um senador municipalista, né, que sempre ajudou os municípios, os prefeitos. Né? Inclusive, a arrecadação das prefeituras por aí afora parece que está diminuindo. Né? O governo Bolsonaro até que vinha muito mais, segundo informações. Não faço parte dessa... da máquina pública, mas a gente ouve aqui e acolá, né? Não sei se é verdade ou mentira. Aí é só uma indução que estou falando aqui. Mas vamos aqui, o Pombal X fez uma pergunta até interessante aqui, doutor. Ele fala aqui, você encara Ricardo Maia como uma ameaça à sua candidatura futura? Doutor Arthur, como você está confiante na sua disputa entre você e o deputado Ricardo Maia? Porque você atuam na mesma região. E fala um pouco, o prefeito daqui, inclusive, ele é ligado aí a Ricardo Maia, né? Temos alguns amigos, mandar um abraço aqui também pro Carlos Pedé, que apoia também Ricardo Maia, né? Temos aqui meu compadre Roberto da Farmácia. Então são vários outros amigos que nos apoiam aqui. E tem alguns que votam em Ricardo Maia, que a democracia é isso, direito de escolha cada um. Então você acha o quê? Uma ameaça? Ou você está em uma candidatura, numa pré-candidatura sólida, em um agrupamento diferente, não vai divergir tanto? Ou diga mais ou menos aí a sua base. Primeiro, dizer que eu não vejo nunca como uma ameaça ou como uma disputa efetiva entre somente dois nomes numa eleição para deputado federal. Muito ampla, né? É uma eleição muito ampla e as bases eleitorais, elas são discutidas, elas não se restringem a um só município ou a uma só região. Deixar registrado que eu tenho muito respeito pela trajetória política do deputado federal Ricardo Maia. O conheço pessoalmente, já conversei com ele política desde antes da sua eleição.
em 2022, né? E o povo terá a oportunidade, porque hoje ele já tem um mandato, então ele já está completando 4 anos como deputado federal. Então, eu vou deixar para ele justificar o porquê ele deve permanecer como um representante da Bahia e da nossa região no Congresso Nacional. O que eu devo aqui observar é o nosso nome, é um nome novo que se coloca, e se coloca hoje numa corrente política diferente da do deputado federal Ricardo Maia. Ricardo Maia é um deputado federal do MDB. O MDB hoje compõe a base do governador Jerônimo Rodrigues. Ricardo Maia defende expressamente as bandeiras do governo Jerônimo Rodrigues. A minha pré-candidatura, ela é literalmente um braço em nossa região, uma extensão da pré-campanha de ACM Neto ao governo da Bahia. Então é importante a gente deixar claro que nós representamos hoje polos políticos distintos. Como eu disse, a gente está aqui tratando de um deputado federal que tem mandato, eu tenho muito respeito, mas que eu estou aqui para construir a minha história, a minha trajetória. Eu estou buscando a minha oportunidade. Ele já está tendo a dele. E o povo vai poder dizer se ele merece ou não continuar com o seu mandato. Mas o que é importante é a gente fixar isso de lado político, porque eu particularmente considero isso extremamente importante na política. Eu falei mais cedo aqui que eu sou filiado ao Democratas, que depois se tornou União Brasil. Esse aqui foi e é o meu único partido político. Então eu tenho uma linha de trabalho, uma linha ideológica. Hoje eu faço política no campo da oposição. Eu poderia facilmente me filiar a um partido ligado ao governo também, na perspectiva de ter algo mais concreto e desde já. Mas eu não faço política de conveniência, eu realmente faço política defendendo bandeiras que eu acredito, bandeiras às quais eu me sinto apegado, que eu me sinto representante e representado. Eu acho que a política saudável, ela tem que ser feita desta forma. Naturalmente, os embates, eles vão acontecer. Por exemplo, na minha cidade de Araci, o deputado federal Ricardo Maia, ele teve na eleição passada mais de 5 mil votos. E o povo de Araci vai avaliar quais foram os investimentos reais que o deputado destinou para a nossa cidade e decidir. Ele tem lá alguns vereadores, ex-vereadores que o apoiam, muitos destes são meus amigos, tenho muito respeito na busca do voto, mas nós vamos buscar o nosso espaço. Naturalmente, a gente vai divergir na busca do voto, tanto para deputado quanto para governador de estado, e é assim que se faz o debate democrático. Quem sabe a gente não tenha em Brasília uma troca, sai um deputado que já teve a sua oportunidade e entra um novo nome, mais jovem, com uma nova perspectiva, com um alinhamento com o governador do estado que nós confiamos na eleição de ACM Neto, e não um deputado que pense como oposição a esse eventual governo que vai se iniciar. Então, todas essas perspectivas nós vamos passar para as pessoas. Política é feita com lado. E o meu lado, ele é muito claro, ele é muito demonstrado. Eu sou do União Brasil, eu sou vinculado à pré-candidatura de ACM Neto. O deputado federal Ricardo Maia, assim como a grande maioria, inclusive, diga-se de passagem, dos pré-candidatos a deputado federal e estadual da nossa região, são vinculados ao governo Jerônimo. Então, em nossa região, eu sou praticamente o patinho feio, vamos assim dizer, né? O que representa a corrente fora do poder. Mas isso não me causa nenhum sentimento ruim. Muito pelo contrário, isso me deixa orgulhoso de saber que eu realmente estou fazendo política com o que eu acredito. E vou seguir assim enquanto caminhar na política. A história do patinho feio é que ele se achava patinho feio e no final ele era um cisne, né? Era
Ele se achava um patinho, porque ele era feio, porque era diferente dos outros. Mas ele não sabia quem realmente ele era ele. Quando ele cresceu, virou um cisne. Então, a diferença do pato, o cisne. Então, o cisne é mais imponente, é mais bonito. E quando ele cresceu, que ele se entendeu, mais bonito do que... Por isso que ele se achava um patinho feio. Porque era diferente dos outros. Entendeu? Só essa a história do patinho feio que ele falou ali. Eu me lembrei um pouco aqui. Não sei muito não, mas dá pra arranhar, né? Perfeito. E aí, doutor Arthur, falando um pouco da política, a gente já falou, mas eu quero falar um pouquinho da advocacia, né? Falar um pouquinho também, que você, como advogado há 15 anos, você acabou de relatar, né? A gente vê aí no nosso país a tal da audiência de custódia, e às vezes o policial tende e quando ele vira as costas, pega a viatura, o cara já chegou primeiro que ele na casa dele. É brincadeira? Ou seja, estão enxugando gelo no nosso país, estão enxugando gelo. E as penitenciárias também superlotadas. Não se vê falar em criar novas penitenciárias e mais projetos, porque não adianta nova penitenciária só para prender o cara e dando mais despesa ao Estado e à federação. Ou seja, tem que fazer penitenciária, mas também tem que colocar presos para trabalhar. Como eu vi também a história aí de Ronaldo Caiado, se eu não me engano, que fez os presos trabalhar, produzir riqueza para o Estado, produzir riqueza para o país através do trabalho. Você me fala um pouco aí da audiência de custódia, se o senhor acha que isso deveria mudar, ou aí um direito do custodiado, do preso. Eu vou fazer uma avaliação sobre a minha perspectiva enquanto profissional, atuando em um caso, e a minha perspectiva como político e também como cidadão, né, do nosso estado e do nosso país. O advogado, ele assume encargos quando ele entra em determinado caso. E, a partir do momento, a gente está falando aqui de advocacia criminal, propriamente dita, quando você aceita fazer a defesa de alguém que é acusado de um crime, nem sempre a sua defesa é para negar a existência daquele crime, mas muitas vezes é para preservar os direitos e garantias do cidadão. No nosso país, isso está escrito na Constituição Federal como cláusula pétrea, ou seja, isso não pode ser mudado. Existe um princípio chamado da presunção de inocência e o princípio do devido processo legal. O que é que isso quer dizer? Para que uma pessoa seja considerada culpada por um crime, ela precisa atravessar um processo onde é dado a ela exercer um outro princípio chamado contraditório e ampla defesa, onde é dada a ela ali uma série de oportunidades. Naturalmente, muitas vezes a sociedade, na ânsia de ver uma punição, e hoje a gente vive uma espetaculização das coisas com a mídia, às vezes a gente vê condenações antecipadas. Falando sobre a audiência de custódia. A audiência de custódia, ela é para avaliar as condições em que aquela prisão foi cumprida e se o preso deve ou não permanecer e seguir preso. E aí é levado em consideração uma série de critérios para definir se aquele preso ele tem condição de responder a um processo solto, se ele é réu primário, se ele não é, se o crime houve violência ou grave ameaça, uma série de questões que a lei também prevê. Mas eu confesso que, para mim, o principal problema não está nessa realização da audiência de custódia. Está, sim, na organização do sistema prisional brasileiro, que é caótico. Você trouxe aqui um bom exemplo do estado de Goiás, que é uma exceção à regra. O que a gente tem predominantemente hoje são presídios superlotados, muitos presos em condições degradantes, subhumanas, precisando de um cuidado e de uma ressocialização. Porque desde que o mundo é mundo, que as leis foram criadas, o princípio de você prender alguém não é só o princípio de você punir, é o princípio de você preparar essa pessoa para que ela possa retornar ao convívio em sociedade. E isso você só faz dando a oportunidade de a pessoa estudar, de a pessoa trabalhar. E isso a gente vê muito pouco, infelizmente, sendo aplicado.
Então, é como se muitas vezes, hoje, o presidiário, ele entende que ele vai ali cumprir um tempo da sua pena e ele vai sair e vai retornar para o mundo da criminalidade. Porque se a gente observar o sistema prisional brasileiro hoje, ele é formado por presos contumazes. Se você pegar hoje o sistema prisional brasileiro, você observa que boa parte dos presos são por tráfico de drogas. Ou seja, é uma rede, uma cadeia que se sustenta, que se alimenta. E o cara entende o seguinte: em algum momento eu posso cair, não tem jeito, eu vou lá ficar um tempo, mas depois eu volto para minha função. Eles encaram quase que ser traficante, ser criminoso, é como se fosse uma profissão para ele. Mas E já o que a gente já teve precisa, político falando aí que é considerado um trabalhador. Já teve. e o que a gente precisa compreender é que a gente precisa criar um sistema de punição, sim, severa. E eu entendo que é necessário que haja uma punição severa para todos os tipos de crime, alguns mais, outros menos, dada a gravidade do bem jurídico protegido, porque é assim que se constrói a gradação do ordenamento jurídico penal, mas que também a gente tenha um sistema que eduque, que dê oportunidade e que principalmente antecipe isso aí e dê oportunidade para os nossos jovens não entrarem no mundo da criminalidade. Tem uma frase que diz o seguinte: eu aprendo com os erros dos outros, porque eu não viverei o suficiente para cometer todos os erros. Porque tem muita gente que tem a falsa impressão seguinte, que você pode viver errando da sua vida. Então a sua vida vai ser uma sequência de erros. Eu preciso observar e aprender com o seu erro para que eu não cometa. Mas eu preciso ser direcionado para um caminho na minha vida. A gente sabe, a gente vê isso aqui nas nossas pequenas cidades hoje bastante, infelizmente, né? O número de jovens recrutados, eu diria assim, pelo tráfico e por uma série de outros crimes. A gente vê uma falta de perspectiva da nossa população. A gente vê hoje a rede social tornando muita gente doente, porque causa uma falsa impressão que todo mundo é rico, que todo mundo é feliz. E isso gera muita ansiedade nos jovens que infelizmente ainda não estão A vida fácil. preparados. Essa questão da ideia da vida fácil. Então eu vejo que as famílias hoje e as escolas, a estrutura social como um todo, ela deve ser melhor preparada para abraçar, sobretudo, a juventude, para que a gente possa reduzir os índices de criminalidade não somente através da punição, mas também da educação propriamente dita, da inclusão. Acho que se eu fosse colocar uma palavra que seria inclusão, você precisa dar oportunidade para que a nossa juventude ela tenha opções de escolha. Eu entrei na universidade aos 17 anos. Eu tenho hoje 38 de idade, então isso tem quase 20 anos. E a época que eu me tornei universitário, não existia nenhum tipo de programa do governo de acesso à educação, como financiamento estudantil, qualquer coisa do tipo. Era, ou você passa numa universidade pública, ou a sua família tem dinheiro e você vai estudar na universidade particular. Isso. No meu caso, os meus pais não tinham condição de pagar uma universidade particular para mim. E eu sempre tive muita clareza das coisas e dos meus objetivos muito cedo na minha vida. E eu sabia, né, eu tinha o desejo de fazer faculdade de Direito, que eu precisava estudar para entrar na faculdade. E eu me recordo que eu sofria como se fosse uma espécie de bullying por ser comprometido com o estudo. Quando muitas vezes muitos colegas me chamavam para farra, para deixar de estudar, o fato de eu dizer que eu ia estudar, parecia que eu estava dizendo que eu ia fazer algo errado. Só que esse tipo de personalidade, esse tipo de comportamento, infelizmente nós sabemos que é exceção no jovem, de ter essa concepção, essa consciência muito cedo na vida. Então os jovens eles precisam ser sim direcionados pelas famílias e pelos pais. A liberdade ela tem que ser dada na vida aos poucos. E eu aprendi assim com os meus pais. Eu fui criado dessa maneira e eu entendo que é somente dessa forma que a gente consegue se tornar um cidadão bem direcionado e responsável na nossa vida. Para que a gente
tenha força para enfrentar os problemas, as adversidades, mas para que a gente tenha consciência que nós somos o principal agente da nossa história, da nossa caminhada. Vão existir pessoas na nossa vida que vão tentar atrapalhar e outras que vão ajudar. E isso é a vida de todo mundo. Você não tem que ficar se vitimizando, entendendo que o sistema não lhe dá oportunidade alguma. Agora você precisa tentar caminhar, dar os seus passos. E é justamente esse mesmo pensamento que eu sempre tive na minha vida que eu trago hoje para a política. Hoje eu sou pré-candidato a deputado federal pela segunda vez. Não logrei isso na primeira. Não tenho parentes políticos importantes, né? Mas nem por isso eu deixo de colocar o meu nome. Nem por isso eu deixo de dialogar com as pessoas. Então eu vejo que é assim que as pessoas têm que construir os seus espaços. Eu lembro do meu início na advocacia que eu não tinha nenhum parente advogado. Eu não estudei em nenhum escritório de advocacia. O primeiro escritório de advocacia que eu trabalhei na minha vida foi o meu. E graças a Deus, com pouquíssimos anos de carreira, eu já tinha um escritório consolidado na minha cidade e na região. Então, eu vejo que a gente precisa mostrar bons exemplos para a nossa juventude, apresentar caminhos. E eu sei que muitas vezes a política ela é vista como um ambiente ruim, um ambiente errado. O que eu mais escutei e escuto até hoje é uma coisa engraçada. Se eu pegar a maioria dos meus amigos pessoais, meus amigos de infância, meus amigos de faculdade, meus amigos da vida adulta, eles não têm nenhuma relação com a política. E eles até vivem o tempo todo me alertando e me estimulando a não participarem da política. Mas eu acredito que a política ela é o principal mecanismo de transformação social. Um mandato, seja ele no executivo ou no legislativo, ele tem um grande poder de transformação como talvez em nenhuma outra seara da nossa vida a gente tem. Você pode ser uma pessoa solidária, você pode buscar ajudar as pessoas ao seu redor, a sua família. Mas com um mandato eletivo, você consegue transformar vidas de montão. Você imagine você ser prefeito de uma cidade. Eu tive uma experiência em 2024, no início de 2024, eu fazia um curso de gestão pública em São Paulo e eu queria conhecer a prefeitura de São Paulo, mas eu não conhecia ninguém que trabalhava na prefeitura de São Paulo. Fui para a internet, entrei no site institucional da prefeitura e mandei um e-mail. Me identifiquei, falei que eu era do estado da Bahia, que eu era advogado e que eu era também político e que eu estava em São Paulo porque eu fazia um curso de gestão pública e eu tinha interesse de conhecer. E me ligou a secretária de gestão da prefeitura. E eu fui convidado a conhecer ali de perto os projetos da prefeitura de São Paulo, que é o terceiro maior orçamento do Brasil. Ou seja, pra você ter ideia, uma prefeitura, ela só perde para o orçamento do Brasil e do estado de São Paulo. O orçamento da prefeitura de São Paulo é maior do que o orçamento do que qualquer outro estado do Brasil. Você imagine a grandiosidade disso aí. Então, você cuidar de um orçamento dele, você eleger o que é prioridade, você está impactando, positiva ou negativamente, vai depender das suas escolhas, a vida de muitas pessoas. Então, eu acho isso o mais belo da política, é você realmente poder atender a um número grande de pessoas. E uma coisa que também me deixava muito intrigado é que no primeiro momento, quando você acompanha a política no seu município, né? Isso. Normalmente você cresce ali, o seu pai é de um lado político e você vai para o comício, levanta a bandeira e parece que é uma coisa de o bem contra o mal. E o lado que você torce é o bem e o adversário é o mal. Cidade pequena é assim. E depois que você começa a adquirir maturidade e a conhecer outras referências, me desculpe, mas às vezes você fica vendo que ali estava disputando o mal com o mal. É verdade. Porque você vê governos fazerem gestões tão aquém do que é possível, que é impossível você dizer, poxa, eu vou ficar de braço cruzado aqui agora. Você se sente impotente. Porque você pode cuidar da sua vida, você pode construir uma casa com um muro de 50 metros, que ninguém vai pular o muro da sua casa, e você pode construir uma estrutura ao seu redor, mas a gente vive em sociedade, nós somos seres sociais. Então você tem que entender que você precisa cumprir o seu papel social. E eu
adquiri essa maturidade na minha vida. E hoje eu me inspiro para fazer política nesse sentimento que eu tenho. Que de alguma forma, o fato de eu estar hoje no povoado do Capinduro, na cidade de Fátima, às 8h30 da noite, debatendo política com um amigo, que é meu amigo, mas que eu o conheci por conta de um evento político que eu fui. Olha a beleza das coisas da vida como são. Para que a gente possa perceber que política não é só coisa ruim. E a gente está aqui debatendo ideias, propostas. Ou seja, depois de um dia, depois de uma semana, semanas já rodando, eu saio daqui 9, 10 da noite, mas talvez com um cansaço físico momentâneo, mas com energia renovada para seguir amanhã e adiante. Porque eu realmente acredito que quando você faz um trabalho com consistência, com coerência, e quando você coloca o seu coração, os resultados eles começam a aparecer. Então é dessa forma aí que a gente segue. É isso aí, a gente vê, doutor, que você é bem preparado no seu diálogo, no seu posicionamento. Então, parabéns. E vamos dar uma olhadinha aqui. Tem só mais algumas, não sei se chega a ser pergunta, mas tem alguns comentários aqui. E a gente vê, né, que a gente já está praticamente com 1h10, 1h15 já de podcast. E a gente sabe também que você vai voltar à sua cidade e o cansaço bate mesmo. Mas você é jovem, dá para aguentar o baião. Aguentar o trampo. A política é isso. Aqui o Conecta Heliópolis, uma página que sempre nos acompanha aqui, né? Ela faz uma pergunta aqui ou um comentário. Ricardo Maia está queimado aqui na região. Muitas promessas e pouca entrega. O viaduto do Sertão até agora nada de começar. Que é um viaduto que é do entroncamento ali que vocês entraram. Entre Heliópolis, Cicero Dantas e Ribeira do Pombal. Na entrada para quem vem para cá. Prometeram ali um viaduto. E ele está falando aqui. Só morre gente no local. Vários acidentes mesmo. Inclusive colocaram alguns quebra-molas. E vamos aqui também. O Conexão Regional, mais outra página que nos acompanha. Você vê que já tem uma página aqui do Conecta Heliópolis, de Heliópolis, teve uma página do Pombal, X, de Ribeira do Pombal, e temos uma página aqui do Conexão Regional, da região. Falou bonito, doutor Arthur, parabéns. O Conexão Regional. Obrigado. Aqui um amigo também, Afonso. Sei bem o que é política, até hoje tem parentes meus que não falam comigo, só porque mudei de lado da política em Heliópolis. Então a gente vê que a questão, isso tem muito, realmente. Mas eu digo todo dia, política se faz com diálogo. Não precisa, você pode criticar uma gestão, um vereador que não trabalha. Isso você pode criticar, os atos da pessoa, do gestor, do político em si. Mas não critique a pessoa física. Quem é aquela pessoa? É um pai de família, às vezes é um bom pai, é um bom marido, é um cara trabalhador. Fora da política, né? Na política, às vezes, não sabe trabalhar, ou tem preguiça, ou é corrupto. Aí você tem que descer a lenha. Mas descer a lenha no político. Se realmente a pessoa, lá na frente, provar que ela é corrupto, aí agora sim se fala. Porque o cara que é corrupto na política, como pessoa física, ele também é. Como pessoa física também é, porque você está no mandato. Mas você, antes de assumir o mandato, você é uma pessoa física. Se você vai cometer algo errado lá, é porque você também comete na sua vida pessoal. Eu já descarto logo, né, quando a gente vê isso. Então são vários amigos. Doutor, eu quero ser e deixar aí você com suas considerações finais, porque eu sei da sua correria. Quando chega em Araci, já tem outros compromissos, né? Ele deixa à vontade. Para mim foi uma honra bater um papo com você aqui. Um jovem, mais jovem que eu, tem 38, eu tô com 42, já tô ficando de barbinha branca, né? E isso anima a gente ver jovens como o senhor, como você ou como o senhor, que gosta de fazer o bem ao próximo. E dentro da política é isso que deve fazer, procurar benefícios para o nosso povo. Porque você é melhor, eu digo todo dia, eu já disse a vários políticos, né? Todos que vêm aqui, todos os amigos, que eu tenho, graças a Deus, muitos amigos dentro da política, independente de lado, e eu digo todo dia, quando você faz para o povo, você consegue uma escola, você consegue um hospital. Você não está fazendo só para o povo, não. Você está fazendo para a sua geração, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus parentes. Você está fazendo para todos.
Então, antes de você pensar em ser corrupto, pense no povo e pense nos seus familiares, nas suas pessoas, na sua descendência. Porque você vai pensar 2 vezes em fazer atos errados. Então já deixa o senhor com as suas considerações finais e depois a gente fecha aqui. Primeiro, agradecer a você, Robinho, pela oportunidade de estar falando, né? Na verdade, aqui através da internet a gente consegue falar para o mundo inteiro. Isso. Mas agradecer a oportunidade de falar especialmente para quem eu acredito que seja a sua maior audiência. São as cidades daqui de Heliópolis, de Fátima, de Poço Verde, Cícero Dantas, Adustina, cidades aqui dessa região tão importante do nosso estado da Bahia, para que a gente possa enriquecer o debate de construção, para que a gente possa estar apresentando tudo que a gente pensa com muita clareza, para que a gente possa cada vez mais fazer uma política que debata ideias. Como você bem disse, a gente não quer fazer uma política que debate pessoas, a gente quer fazer uma política que debata propostas, que debata ações realizadas por quem já teve a oportunidade de fazê-las e por quem se propõe a fazer novas ações. Dizer que saio daqui hoje com um sentimento renovado, foi uma experiência muito bacana. Estendo aqui a você o convite para estar também em nossa região, na cidade de Araci. Já lhe faço aqui um convite especial. No dia 31 agora, domingo, acontece uma tradicional festa que é do maior distrito de Araci, chamado Pedra Alta. Todo ano é uma festa que marca, de certa forma, o início também dos festejos juninos. E em ano eleitoral, é a festa onde todo mundo que é da política se faz presente. E vai ser a festa onde nós estaremos apresentando ao povo de Araci o nosso parceiro, deputado estadual, que é Marcelinho Veiga. Meu amigo. Que você já conhece. Então, lhe convido. Nós vamos fazer uma recepção ao mesmo, com todos os amigos ali na nossa residência, na sede do município de Araci. E logo após seguiremos para Pedra Alta. E dizer que o nosso trabalho, ele segue firme dessa forma. A nossa política é uma política do olho no olho. A nossa política é uma política de ouvir as pessoas, de observar os seus comportamentos. E é uma política que pensa, sobretudo, no futuro. E por falar em futuro, eu me sinto muito lisonjeado. Chega aqui, Gui. Ele não apareceu na frente das câmeras até agora, mas vai aparecer aqui, ó. Aqui é Guilherme, filho de Robinho. Ele estava aqui o tempo todo, nos auxiliando aqui. Ele é, vamos dizer assim, o gerente, o técnico aqui, muito inteligente aqui, operando todo o sistema aqui. E eu percebi que ele fazia questão de sempre estar escondido, com cuidado. Ou seja, parabéns a você, meu jovem, por estar se dedicando aqui, ajudando seu pai. Vejo que seu pai e sua mãe criaram você e sua irmã, que é bastante comunicativa, muito bem. Desejar a todos os jovens, na sua figura, muito sucesso e dizer que quando a gente se coloca na política, a gente sabe que a gente carrega uma responsabilidade, né? O político, ele ainda não consegue voltar ao passado. Mas o político, ele consegue construir um futuro diferente. Isso. E só tem sentido construir um futuro diferente quando a gente pensa nos jovens. É o único sentido que dá para fazer política. É pensar numa sociedade diferente, numa sociedade de mais oportunidades, numa sociedade com mais oportunidades, com a educação de melhor qualidade, com a saúde, com melhores oportunidades para o homem do campo. A nossa região é muito forte e necessário o fortalecimento da agricultura e da pecuária. E dizer que a gente só pede ao povo isso, essa oportunidade de debater, de construir as ideias. Porque é assim que a gente constrói um resultado, não somente um resultado eleitoral, mas principalmente, caso Deus e o povo nos dê a oportunidade, o resultado de um mandato que verdadeiramente ajude a transformar a realidade do povo da nossa Bahia e do nosso país. É isso aí, doutor. Muito obrigado. Também aqui, dar um alô aqui pro nosso amigo Gustavo, que está aqui, é seu assessor aí, seu companheiro. Entre os outros, como é o nome dos outros 3 que tá aí? Vem a comitiva. A nossa equipe hoje é composta por Batista Santiago, André Mirez
e Arlindo Celulares. Isso aí. Companheiros aí de caminhada, né? A gente, graças a Deus, tem o apoio de muitas pessoas Seu que celular, fazem atenda questão no outro. Atenda no outro. de doar o seu tempo, né? O nosso grupo Atenda político aí, que eu tô ocupado. não é um Veja quem grupo ligue daqui a pouco. que é sustentado ou mantido com base em estrutura financeira. O nosso grupo, ele é formado por pessoas que têm o mesmo propósito, que acreditam nesse projeto. Aqui, naturalmente, existe uma pré-candidatura posta, que eu sou o pré-candidato, mas que conta com a participação e com as ideias também desses parceiros de caminhada que enriquecem o discurso dia após dia. Então, deixo aqui o meu abraço a todos os nossos parceiros correligionários políticos que hoje estão aqui representados por esses três. Mas, graças a Deus, é um número que eu sou iluminado, só tem crescido a cada dia. E tenho certeza que vai crescer muito mais. Graças a Deus. Então, um abraço a todos eles. E a gente vai tomar mais outro cafezinho na saída aqui, gente. E agradeço a todos vocês, né, que aí estiveram conosco nesse podcast. Claro que a gente tem muito mais assunto, mas deixo também aqui o convite. Agradeço o convite que você me fez e deixo o convite para a próxima vez você vir aqui, assim que você confirmar sua candidatura. O podcast está na vez, está disponível novamente aqui para que você possa vir. E quem sabe, se der tudo certinho, eu dou um pulinho nessa festa aí. Minha mulher gosta de vez em quando de ir numa festa e aí eu vou com ela. Opa. Eu não sou muito mais festeiro, mas a mulher sempre me chama de vez em quando para ir numa festinha, né? Alegrar a mulher também, que senão Momento oportuno. não é aí. só trabalho, não. Então, gente, muito obrigado. Eu aqui fico feliz aí com os parceiros que a gente tem, que sempre nos acompanham, o Pombal X, Conecta Heliópolis, Conexão Regional, a Destino A10, o Tiratema com Érica, Anjos e Sandro, então, o meu amigo Geraldo Macedo e Simão Dias, também que é um parceiro nosso, amigos, né, de infância. Então, graças a Deus, nosso podcast vem evoluindo e com boas pessoas, bons convidados e boas conversas, né? E eu que sou um pouquinho meio estabanado do jeito de falar, mas eu falo do jeito simples que todo mundo entende, sem escrever, sem apertar candidatos ou pré-candidatos ou quem vem aqui, só com um bom diálogo. Isso que é o mais que faz o podcast crescer, é deixar a pessoa simples. Então, agradeço a todos, muito obrigado, doutor, e tamo junto aí como amigos e vamos seguindo aí o nosso caminhado.